Boa noite, pessoal. Então, a convite do pessoal da ARAF e todos os demais sócios ali, hoje a ideia aqui seria fazer uma introdução à eletrônica, assim, algo bem básico, assim, uma conversa bem aberta, assim. Eu imagino que tem muitos aqui que já têm o conhecimento bem intermediário, avançado, que vão ficar só ali na coruja mesmo. E eu acredito que tenha muitos colegas que às vezes assim não tenham tido nenhum contato ainda. Ou seja, nunca fizeram nenhuma montagem, tenham um conhecimento bem básico mesmo. Então, o meu foco aqui vai ser fazer uma introdução bem básica mesmo. Então, introdutória. Aí, se alguém tiver interesse, daí mais para no final da apresentação a gente pode entrar em alguns tópicos mais aprofundados e trocando uma ideia. Tá. Um pouco sobre a minha trajetória. Já só adiciono um pouco de dinossauro no rádio. Sou radioamador desde moleque, desde 2002. Acabei me formando em engenharia de telecomunicações. Eu cursei o programa de mestrado de engenharia de controle e automação na UFSC também. Já trabalhei vários anos na área de desenvolvimento de sistemas embarcados. Trabalhei muito com Linux embarcado, firmware Bare Metal, programei PIC, AVR, Arduino, STM32, o que vocês imaginar. E também sistemas com FreeRTOS, que seriam os sistemas de tempo real embarcado. Já trabalhei também com layout de placas de circuito impresso, trabalhei com todo tipo de ferramenta. Recentemente eu tenho trabalhado bastante com KiCad, o Altium, também já trabalhei, Igo, entre outras. Proteus também, o pessoal que já mexeu alguma coisa deve conhecer também. Recentemente, tive a oportunidade também de trabalhar numa empresa aqui da região aqui do Vale Europeu, de automação industrial. Então, eu fiz algumas placas bem interessantes e alguma coisa de IoT. E quando eu trabalhava em Florianópolis, alguns anos atrás, eu também trabalhei numa empresa ali que tinha uma equipe de IoT. Então, trabalhei com sensor, com firmware, com comunicação sem fio utilizando protocolo LoRa e GSM, modem, uma infinidade de sistemas de radiofrequência, assim, de radiocomunicação. E, atualmente, eu estou trabalhando com sistemas web, a parte de back-end e front-end, a parte de cloud, Azure e Amazon AWS, entre outros, principalmente a parte de back-end. E sempre fui entusiasta de projetos de áudio, radiofrequência, montagens eletrônicas, desde guri, sempre fiquei brincando com algum projetinho. Tinha aquelas revistas como Eletrônica Total, Saber Eletrônica, a própria revista Antena, tinha muito projeto. Então, eu era muito curioso, acabava vendo o projeto, o projetinho de um transmissor de FM. Meu pai tinha uma eletrônica, ia lá, ficava procurando sucata de TV, de rádio, de uma infinidade de equipamentos, e acabava montando. A maior parte montava com sucata mesmo. Então, era bem legal, assim. Meu primeiro projeto de eletrônico que eu montei, assim, de guri, foi um amplificador de áudio. Eu peguei um toca-fitas, eu consegui dessoldar fora um CI que tinha lá, que era o mesmo projeto que tinha numa revista Eletrônica Total, fui puxando os fios, fui soldando os componentes, ficou aquela montagem aranha horrível, mas no final da história consegui colocar para funcionar. Eu tinha um Walkman e puxei a saída de áudio dele, liguei no amplificador de áudio e uma caixinha de som. Estava lá, consegui amplificar o sinal de áudio do Walkman, que era só para fone de ouvido. E depois foi evoluindo. E meu pai é ainda radioamador, só não é mais ativo. E me ajudou nessa introdução ali do choque de RF, né? Meu primeiro projeto de RF foi um transmissor de FM. Um transistor,
poucos componentes discretos e conseguia apagar a rádio da vizinhança ali, fazer bagunça, né? Enfim, foi bem legal, assim, foi um conhecimento enorme, assim, trabalhar na área de eletrônica. E depois virei rádio cidadão, aí tive PX, fui para o VHF, assim, foi só a evolução, né? Tá, então, o que é eletrônica? Levando na teoria ao pé da letra, é a ciência que estuda o movimento de portadores de carga no vácuo, gás ou semicondutores, os fenômenos de condução elétrica resultantes de suas aplicações. Por exemplo, podemos ter um semicondutor, um transistor, um circuito integrado ou mesmo uma válvula eletrônica, que seria, o pessoal conhece muito válvula por causa do linear, o tanque de RF de rádio valvulado, é bem comum. Então, e um circuito eletrônico é o conjunto de diversos componentes, cada um com sua finalidade, entre capacitores, indutores, resistores, entre outros. Podemos dizer que a eletrônica analógica é a base de áreas como telecomunicações, que no caso é radioamadorismo, eletrônica de potência, que podemos enquadrar uma fonte de alimentação e carregadores, a parte de alternador do carro, todos esses que estiver relacionado. E a eletrônica digital é a base de computador, celular e tudo que tiver relacionado a software, ou seja, modos digitais como DMR, D-Star, 4G LTE, 3G, ou mesmo DTV, que é TV via satélite, estão relacionados à eletrônica digital. Software, que hoje está muito em alta, é relacionado à eletrônica digital. Então, é muito abrangente. Então, se for começar a entrar mais a fundo só na parte de eletrônica analógica, a gente vai ficar 6 meses aqui só falando sobre eletrônica, de tantos tópicos e teoremas e teorias que temos relacionados. Aqui é só uma ilustração que eu peguei para o pessoal. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver a ponta do meu mouse por aqui? Deixa eu ver se consigo. Tem alguma canetinha aqui. Aqui, ponta do laser. Então, aqui temos capacitores cerâmicos. Aqui capacitores de poliéster. Esse verdinho, podemos dizer que é um resistor de fio. Geralmente eles são de alta potência, 5, 10 watts. No azul aqui temos um indutor, um choque de RF, na verdade, um resistor de 1/4 de watt, capacitores eletrolíticos, que são diferentes do capacitor cerâmico, porque eles são polarizados, LEDs, transistores de potência, trim-pot, que é um resistor variável, resistores de potência de carbono, capacitores, transistores de potência, relés, que são chaves eletromecânicas, entre outros. Então, são diversos componentes. Se a gente abrir um rádio ou qualquer dispositivo, a gente vai ver que tem vários dentro, né? E esses seriam os principais símbolos, assim, dos principais componentes. Temos resistores, que eles podem estar simbolizados pelo símbolo americano ou internacional. Temos o símbolo do indutor, que esse, no caso, seria um indutor de núcleo de ar. O diodo, que seria um símbolo padrão. Temos também o diodo Zener, o diodo Schottky, temos diodo LED, no caso, que é um emissor de luz, entre outros. Temos o transistor bipolar, que pode ser tanto NPN quanto PNP. A mesma regra se aplica para transistores do tipo MOSFET, que podem ser do tipo canal N e canal P. Capacitores do tipo não polarizados, que seria o capacitor cerâmico, capacitor de poliéster, capacitor variável, e polarizados, que seriam os capacitores eletrolíticos, capacitores de tântalo. O relé, que nada mais, nada menos que uma chave eletromecânica,
pode possuir diversos formatos, pode possuir diversas chaves com uma única bobina. As fontes de potência, no caso, podemos ter uma fonte de corrente, uma fonte de tensão em corrente alternada, ou uma fonte de corrente contínua. E um transformador, olhando assim no símbolo dele, ele é bem parecido com o indutor. A diferença é que o transformador ele possui um núcleo de lâminas de ferro, núcleo de ferro. Então, podemos ter núcleo de ferrite, núcleo de pó de ferro, núcleo de ferro, entre outros materiais, núcleo de ar também. Cada um vai ter uma característica distinta. Resistor. O resistor seria o clássico assim da eletrônica. O resistor podemos utilizar desde a aplicação de limitar a corrente em cima de um diodo LED, para ligar um LED na bateria ou na fonte de alimentação, entre qualquer outra que seja a aplicação. Então, aqui, nessa foto, fica bem perceptível. A gente pode ver que um resistor, ele tem, no caso, esse modelo específico, ele é de 4 faixas de cores. Então, por exemplo, vermelho, vermelho, preto e dourado seria primeira faixa número 2, segunda faixa número 2, a terceira faixa, para o caso do resistor de quatro cores, seria multiplicador, que seria preto, então seria 22 vezes 1 ohm, vamos ter 22 ohms, e assim sucessivamente. Então, se tiver marrom, vermelho, vermelho, seria 1, primeira faixa, 2, a segunda faixa, 12 vezes vermelho, 100. 12 vezes 100, 1.200 ohms, na verdade, 1K2. E a última faixa seria tolerância. Tem resistores que possuem... O padrão dos resistores que a gente vai encontrar nas lojas de componentes, se a gente for numa Eletroparts ou numa Proese, qualquer loja aqui da nossa região, vai ser o resistor de 4 cores com tolerância de 5%. A última faixa é a douradinha, né, no caso. Então, tem alguns que possuem a faixa prata, que é menos comum, que é 10%, e alguns resistores possuem a faixa marrom, que seria de 1%. Esse de 1% é bem comum da gente encontrar eles na China ou equipamentos importados. Então, até é bem tranquilo a questão da faixa de cores. Tem aplicativos também para celular que seriam capazes de identificar essas cores. A gente coloca as cores e, através disso, a gente consegue identificar o valor. Deixa eu ver se eu tenho aqui instalado no celular. Eu já posso mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Código de cores de resistor. Não sei se dá para ver aqui na câmera, mas tem um aplicativo para celular, para Android, que se chama Electrodoc. Depois eu posso passar o nome certinho, que podemos selecionar as cores. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu estou com um resistor de 4 faixas. Eu vou colocar ali marrom, vermelho, preto. E a última faixa, dourado, 12 ohms. Então, fica bem fácil de identificar resistores hoje. Ou podemos partir para a clássica tabelinha de cores, ou simplesmente pegar um aplicativo de celular. Então, isso seria o clássico. Existem vários tipos, o de 1/4 de watt, 4 faixas de cores, que eu mostrei agora. O símbolo internacional, que é esse retângulo, ou o símbolo do estilo americano, que é esse zigue-zague aqui. Tem resistores do formato SMD, Surface Mount Device, ou seja, dispositivo de montagem superficial, né? Tem o 0402, 0603, 0805, 1206, que são os principais, entre outros. Então,
a identificação do valor deles é um pouquinho diferente. Então, mas também existem tabelas aqui, se for entrar, aprofundar cada tipo de resistor aqui, vai se estender um pouquinho. Aí, se alguém tiver dúvida, possa até auxiliar. E temos os resistores de fio. Esse modelo, por exemplo, ele é 20 watts por 15 ohms. Esse tipo de resistor é bem comum utilizar em circuitos de potência, uma fonte de alimentação linear, o controle de velocidade do ventilador do ar-condicionado do carro, entre aplicações nesse tipo. É bem comum o pessoal montar uma carga fantasma utilizando resistores. Vai funcionar legal para frequência de HF. Só que uma observação, para uma carga fantasma, temos que utilizar resistores de carbono, porque o que ocorre no resistor de fio, ele é mais barato e geralmente eles têm uma potência maior, mas em compensação, ele é uma bobina de fios de fio de nicromo, ou seja, ele vai se tornar um indutor. Então, se utilizar ele como carga no irradiante e no rádio, ele vai virar uma bobina. Então, vai dar. Então, basicamente seria esse o básico do resistor, assim, para quem quer iniciar, se familiarizar com a tabela de cores e a identificação do valor, quando for um SMD ou um resistor de fio. Com relação a capacitores, também temos uma vasta variedade assim, de todos os tipos, gostos, sabores, que todo mundo quiser imaginar vai ter. Os mais comuns é o cerâmico, o capacitor cerâmico, o capacitor eletrolítico, temos o de poliéster, temos o multicamadas, temos o capacitor de tântalo, e assim sucessivamente. Esse primeiro aqui é bem comum, é o capacitor de tântalo. Esse, no caso aqui, pela especificação dele, ele é 10 microfarads por 25 volts. É bem comum esse capacitorzinho de tântalo entrar em curto, quando a gente pega um rádio HF mais antigo, ou mesmo VHF. Às vezes eles têm costume de entrar em curto e soltar aquele cheiro clássico de cheiro de queimado. Esse que está marcando 103 é 10 nanofarad. Se alguém depois que tiver interesse, eu posso explicar essa nomenclatura aqui, como que funciona, 102, 103. Esses dois prata aqui são capacitores eletrolíticos do tipo SMD. Eles são soldados numa placa, na placa, da mesma maneira que os resistores SMD. E esse marronzinho aqui, que parece um grãozinho de areia, também é um capacitor cerâmico do tipo SMD. Aqui temos um eletrolítico, outro modelo de capacitor cerâmico. Capacitor variável, é bem comum em rádio antigo, o pessoal utilizar em acoplador e aplicações de radiofrequência. Esse seria um trimmer, também é utilizado muito em radiofrequência. E esses aqui seriam os capacitores variáveis clássicos. Eles praticamente têm o mesmo efeito que o capacitor metálico, só que com um dielétrico de isolação menor, geralmente são utilizados em radinho a pilha. São bem fáceis de encontrar, qualquer rádio analógico tem um desses capacitores branquinhos aqui. Para QLP, a gente pode até utilizar eles para fazer um acoplador de antena que não vai ter muito segredo. Vai aguentar tranquilo a tensão no dielétrico. O mesmo se aplica para indutor. Se a gente começar agora a abordar a questão de indutores, também é um assunto muito extenso. Só nessa imagem aqui já temos choque DRF com núcleo de ferrite, com núcleo de pó de ferro, núcleo de ar, entre outros. Esse primeiro aqui é um indutor do tipo variável. Ele possui uma blindagem, internamente ele tem uma bobina, e aqui no centro tem um núcleo de ferrite, que parece um parafuso e é utilizado para ajustar a indutância dele. Esses dois indutores aqui são muito comuns em fonte chaveada. Eles são os filtros, o popular filtro que o chinês tem costume de arrancar fora e fazer um jumper.
quando a gente compra uma fonte de baixo custo, gera aquela ruideira no rádio, né? Então, esses filtros aqui são bem fundamentais em fontes chaveadas. Uma fonte chaveada de melhor qualidade vai ter 1, 2, até uma cascata desses transformadorzinho aqui, esses 2 transformadores. Então, é bem comum. Esse azulzinho é um choque de RF, ou seja, é um indutor de valor fixo. No caso, esse aqui é de 10 microhenry. E esse verdinho aqui, que parece um resistor, na verdade é um indutor também. Pelas cores aqui, marrom, preto, marrom, ele é um indutor de 100 microhenry, com uma tolerância de 10%. É um choque de RF, igual esse modelo azul. Aí podemos ter indutores com núcleo de ferrite, que também podem fazer o papel de um choque de RF, com núcleo de ferro, núcleo de ar, núcleo toroidal. O núcleo toroidal é muito comum a gente encontrar no estágio de potência de um rádio HF, no caso no PA. Indutores com núcleo laminado, no caso que nem um transformador. Um transformador não passa de um indutor. Então, é um comportamento exatamente igual ao indutor, com permeabilidade alta, geralmente para operar em baixa frequência. Nessa imagem é o símbolo de um indutor de núcleo de ar, um indutor com núcleo de ferrite. Em algumas situações, também é utilizado esse símbolo aqui, para indutores de núcleo de ferrite, depende do autor. E essa última imagem seria um indutor variável, no caso, como esse da primeira imagem. Pode ser considerado. Tem o símbolo da setinha, que é para variar a indutância dele. Então, quando a gente vai fazer o alinhamento de um rádio, a gente utiliza indutores variáveis, ou seja, vão acertando a indutância. Geralmente acontece alguma pequena variação com a idade de equipamento, provavelmente por causa de capacitores ou capacitâncias parasitas que tem junto com índice indutor, que com o passar do tempo vão se alterando. Agora, quanto à questão de semicondutores, temos transistores, amplificadores operacionais, diodos do tipo LED, Zener, Sinal, um tiristor, o TRIAC, e também microcontroladores, microprocessadores, processador DSP, e também conseguimos fazer uma lista enorme. Eu citei só os principais aqui, para fazer uma breve apresentação. Só referenciando aqui o TRIAC, é o responsável por controlar a temperatura do chuveiro eletrônico. O chuveiro eletrônico que tem o ajuste de temperatura utiliza um TRIAC para controlar a temperatura. E o tiristor, no caso da SPL, é muito utilizado também em fontes de alimentação para o circuito de crowbar, que é o circuito responsável por proteger o rádio. Então, no caso, se subir uma tensão acima de, geralmente, 16 volts, ele entra em curto e começa a conduzir para proteger o equipamento. Está saindo áudio, certo, pessoal? Tem uma levantada. Alô? Está saindo tudo certinho? Sim, tudo certinho, Marcelo. Tranquilo, então. Eu tenho, não sei se o Jack Dir tá aí, mas tem um pessoa com a mão levantada ali, o Peterson. Tá, deixa eu abrir aqui. Peterson tá com a mão levantada. Peterson. Pode falar, Peterson. O meu áudio tá saindo, não tá? Eu acho que o pessoal consegue mutar o áudio. Agora está saindo quando você falou. Ok. Vou jantar, já eu volto de novo para a reunião, tá ok? Tranquilo. Mas eu estou escutando, viu? Beleza, pessoal. Eu vou continuar por aqui. Ok. Se tu tá com a câmera ligada e tá desligada. Tá. Bom,
voltando à questão de semicondutores, o principal de todos é semicondutores, o pai dos semicondutores é o transistor. Lá na década de 50, o transistor bipolar foi descoberto, foi inventado, né? E foi o pai de toda a eletrônica moderna que temos hoje, por exemplo, computador, celular, rádio transistorizado, tudo veio por base do transistor. O transistor, na verdade, nada mais, nada menos do que uma chave eletrônica, que pode ser utilizado desde comutação até amplificação de sinais. No caso, essa imagem aqui temos um transistor bipolar de configuração NPN. Esse da imagem aqui é um transistor bem comum, é um PC337, um transistor de sinal. E aqui embaixo temos transistores do tipo MOSFET também, do canal do tipo P e do canal N. E aqui, alguns modelos de transistores. Esse é o modelo SMD, de um transistor de sinal. Esses dois modelos são transistores de potência, de encapsulamento plástico. Esse aqui à direita é bem comum a gente encontrar em fontes de alimentação, que seria um transistor de potência metálico, que na verdade é o mesmo que esse encapsulamento maior aqui, que seria o tipo 3055, o equivalente dele é o 2N3055 metálico. É um transistor da casa de 15 amperes. Então, numa fonte, geralmente, temos vários. E, para fechar, esse branquinho, com dois terminais dourados, é um transistor de radiofrequência. É o LD100HHF1. Esse transistor é muito comum na saída de potência de equipamentos de HF. Se eu não estou enganado, a Icon utiliza muito. É um transistor do tipo MOSFET. Então, esse modelo, pela nomenclatura dele, é que ele deve ser de 100 watts. Teria que olhar o datasheet dele para confirmar certinho. Temos amplificadores operacionais, que podem ser da configuração de comparador, amplificador de sinal, oscilador, um circuito de controle e aplicações bem interessantes para um amplificador operacional. Na configuração de comparador, eu posso verificar se uma tensão na entrada dele for acima de certo valor, ele vai habilitar a saída. Se for abaixo de tal valor, ele desabilita essa saída. Esse aqui de 8 perninhas é um amplificador operacional bem clássico, que é o A741 ou o LM741. Qualquer loja de componentes que a gente for perguntar por um LM741, o vendedor vai aparecer com uma caixa cheia desse carinha aqui. Ele é muito utilizado para amplificador de sinal. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um microfone amplificado para ele conectar no rádio, eu posso utilizar um amplificador operacional. Eu vou utilizar uma configuração de amplificação e posso utilizar diversos tipos de microfone. Por exemplo, um rádio que não tiver sensibilidade suficiente para um microfone de impedância elevada, como um microfone dinâmico de cápsula, eu posso utilizar um pré-amplificador utilizando amplificador operacional. Ele pode ser utilizado também como oscilador de baixa frequência, e alguns modelos muito específicos também podem ser utilizados para amplificar sinais de radiofrequência na configuração de amplificador operacional. E circuito de controle. Um circuito de controle clássico com amplificador operacional é garantir que uma fonte de alimentação tenha constante 13,8 volts na sua saída. Então, por exemplo, se a gente transmitir com rádio numa fonte de alimentação, na prática ela deve manter os 13,8 volts, ou a tensão que tiver configurada. Então, a tensão dela é constante graças a um circuito de controle utilizando um amplificador operacional. Diodos. Temos várias configurações também. Temos o diodo de sinal, o retificador, o diodo LED, o diodo Zener, entre outros. Esse pretinho seria um diodo retificador do tipo configuração SMD. Esse cilíndrico aqui seria um diodo retificador também,
de potência. Esse pretinho aqui é um N4007, é um diodo bem comum de circuito retificador. Esse vermelhinho é um diodo de sinal, um N4148, pode ser utilizado desde um misturador de sinais de radiofrequência até circuitos retificadores de baixa corrente. E o clássico diodo LED, ou seja, essas lâmpadas LED que a gente compra no mercado, ela tem vários diodos em série. Eles são conectados em série para elevar a tensão de alimentação dele, e algumas possuem uma fontezinha de alimentação, o clássico gerador de ruído em HF, né? Então, as fontes baratas vão ter um circuito mais elaborado, outras menos, depende do fabricante. Mas, basicamente, temos vários diodos do tipo LED dentro dessa lâmpada. E microcontroladores é bem amplo também. Temos microcontroladores do tipo Arduino, que possuem um microcontrolador da família AVR, que seria esse cara aqui. Temos o ESP32, que é um microcontrolador clássico que já possui periféricos, por exemplo, que nem um rádio de comunicação Wi-Fi, Bluetooth, entre outras funcionalidades como um conversor analógico digital. E outras famílias, como a família ARM, que é composta por STM32, LXP, Kinetis, entre outros. Um ponto bem interessante em relação a esse STM32. Todo celular Android ou iOS, no caso o iPhone, é baseado nessa arquitetura ARM, ou seja, é uma evolução desse processador aqui, STM32 e entre outros dessa família, que é utilizado no celular. Então, o celular tem um processamento bem razoável e a mesma arquitetura desse processador baratinho aqui que a gente consegue comprar por menos de R$50 aqui no Brasil. Então, é bem ampla a gama de aplicação. Alguns podem questionar qual a diferença de um processador para um microcontrolador. No computador, a gente tem um processador. A diferença é que de um para o outro é bem pequena. Mas a principal diferença é que o microcontrolador é um processador com periféricos dentro de um único encapsulamento. Um processador é essa parte de processamento mesmo. Esse carinha aqui já tem todos os periféricos pendurados. Então, é bem fácil de gravar esses carinhas aqui. A mesma coisa eu posso dizer aqui desse ESP32 ou do próprio Arduino. A gente conecta na USB do computador e já consegue gravar um software dentro dele. E essa seria a imagem da placa de um circuito dentro de um rádio HF mais antigo. Então, eu achei bem interessante essa imagem, porque fica bem evidente o contraste de tecnologias. Temos aqui capacitores do tipo cerâmico, temos diodos de sinal, resistores, indutores variáveis, temos cristal oscilador, e essa parte aqui de vidro é uma válvula eletrônica. No caso, ela está sendo utilizada aqui para uma amplificação de sinal. Ela é utilizada como amplificador. No caso, essa seria uma válvula do tipo driver. Então, driver de sinal. Essa válvula aqui é uma 12BY7, uma válvula bem comum. O pessoal utiliza muito em áudio. Então, quem toca guitarra ou qualquer outro tipo de instrumento de corda e tem um cubo valvulado, provavelmente vai ter uma válvula dessa família dentro dele. E essa seria a imagem de um kit de rádio DSP que eu montei. Então, essa placa é produzida por um colega ali de Imbituba, baseado no projeto open source do PO2CLL, o Ricardo, que fez uma biblioteca para esse processador DSP, processador digital de sinais, e com poucos componentes a gente consegue ter um receptor que cobre toda a banda de HF, ondas médias e FM. Então,
Depois aqui, quando acabar essa apresentação, posso ligar aqui, eu posso mostrar. E aqui embaixo dessa placa, aqui dá para ver os terminais. A gente tem um microcontrolador dessa família ESP32. Então, responsável pela parte de controlar esse processador de digital de sinais. E a tela é LCD, tem uma telinha touch aqui, que é encaixada aqui nessa plaquinha. E a parte analógica aqui seria um amplificador de áudio. Esse seria um amplificadorzinho, bem simples, LM386. Agora, aqui, talvez pegue um pouco para o pessoal. Esse seria um circuito um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, eu achei interessante pegar e apresentar, mas para o pessoal ter uma ideia de como localizar um sinal, como identificar um sinal, e assim sucessivamente. Então, esse circuito aqui é o circuito de potência de um rádio da Icon, é a parte do PA. Quem tem costume de assistir os vídeos do Ivo, já deve ter visto alguma vez que em alguns vídeos que ele mostra o esquema elétrico, faz a análise e toda essa parte de identificação de defeitos. Então, aqui nessa parte do circuito de PA, olhando o primeiro momento, parece ser extremamente complexa. Mas, olhando com um pouquinho mais de calma, conseguimos seguir certinho o sinal aqui. O sinal aqui vem em verde, que é o sinal que vem da placa da main unit, entra nesse circuito aqui, que é um amplificador de sinal, o primeiro estágio, passa por esse transformadorzinho, por esse transformador, e passa para o próximo estágio. Se a gente analisar aqui esse RD15 HVF1, ele possui uma configuração muito similar ao RD70 HF1 aqui, que seria o estágio de potência em si, que aqui vai entregar 100 watts. Qual a diferença de um circuito para o outro? São as polarizações. Como cada transistor possui suas características, esse aqui temos no gate do transistor MOSFET, temos resistores de 3K9, 3.9K, ou 3.900 ohms, e no circuito de potência temos resistores de 2.2K, ou seja, 2K2 ou 2.200 ohms. Por que essa diferença? Cada transistor, cada circuito vai ter seu consumo de corrente, sua polarização, cada transistor tem seu datasheet. O datasheet seria a folha de dados, especificações e características relacionadas, e com base nesses dados que são calculados esses valores aqui, esses valores. Então, no caso, assim, olhando aqui o circuito, eles são bem parecidos, mas cada um tem suas configurações distintas. Então, aqui seguindo o sinal verde, aqui é uma configuração que alimenta os dois transistores de potência, passa para o próximo transformador. Isso aqui é uma configuração push-pull, se alguém tiver mais interesse depois, futuramente, de pesquisar. Enfim. E o sinal vai percorrendo esse caminho, chega aqui no estágio de potência e mais aqui para frente ele tem outro transformador que vai para o low pass filter, os filtros no caso, e assim sucessivamente. Então, olhando o primeiro momento, assim, pode parecer extremamente complexo um circuito desse, mas na prática ele é simples. Então, é questão de fazer uma análise minuciosa, assim, a gente consegue entender certinho. E se alguém tiver interesse e paciência mesmo, a gente consegue até chegar nesses valores que o fabricante utiliza aqui de polarização. O pessoal que faz engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, geralmente trabalha muito nessa parte de cálculo de polarização de semicondutores. Agora, partindo para um circuito mais simples, esse é o amplificador de áudio que eu mostrei naquela foto anterior, do receptor DSP, que é o amplificador de áudio. Temos aqui a entrada mono-out, que é a saída do receptor, entra nesse resistor variável, que é um potenciômetro. Esse
Amplificador de áudio, ele tem uma configuração similar a um amplificador operacional. Temos a alimentação dele no VCC, no caso 12 volts, capacitores de desacoplamento e ganho, e a saída para o alto-falante. Então, esse circuito é extremamente simples. Esse circuito integrado é muito comum em montagens QRP, o pessoal utiliza bastante, ele é extremamente barato, encontramos em qualquer esquina. E o básico da lei de Ohm, um exemplo bem básico. Temos uma fonte de alimentação de 13,8 volts e um rádio em transmissão consumindo 20 amperes. Então, potência, no caso, é igual tensão vezes corrente. Então, temos a tensão vezes a corrente, com essa relação conseguimos encontrar a potência. Então, 13,8 volts vezes 20 amperes, vamos ter um consumo aproximado de 276 watts. Ou seja, um rádio de 100 watts, a eficiência dele é baixíssima em relação ao consumo de potência dele. Então, ele precisa consumir 276 watts para ter 100 watts de saída, aproximadamente. A mesma maneira, a lei de Ohm pode ser aplicada para cálculo de resistores de shunt para limitação de corrente de diodo LED. No caso, eu vou ter um LED, eu vou ter a tensão da fonte menos a tensão do LED dividido pela corrente e identifico o resistorzinho que vai ser conectado nele em série. O valor bem clássico para resistor e de resistor para LED, que sempre vai funcionar, é o valor de 1K, o código de cores marrom, preto, vermelho. E através dessa tabelinha aqui, temos as diversas possibilidades da lei de Ohm aqui, para calcular potência em watts, corrente em amperes, resistência em ohms e tensão em volts. Então, esse seria basicamente o básico. Agora vem a parte que o Henrique tinha perguntado antes. Posso ligar o ferro de solda? Pode, só nunca pode pegar aqui nessa parte mecânica e queimar os dedos, né? É muito... tem uma imagem que é muito icônica, assim, que eu já vi em revista ou anúncios. Faça curso de eletrônica. Aí está lá a pessoa segurando o ferro de solda aqui pela parte mecânica, encostando numa placa-mãe de computador. Aí eu só fico olhando. Bem que eu queria colocar esse ferro de solda na tomada para ver se o cidadão segurar ainda. Então, mas, enfim, ferramentas para começar com a eletrônica. Um ferro de solda, o estanho, que é o clássico, né? No caso, para montar até um conector simples de antena, vai ser necessário. Para soldar componentes maiores, como um conector UHF de antena, eu recomendo um ferro de solda de 60 watts, uma potência bem legal, assim, vai dar para fazer bastante coisa. Só ele já não é recomendado para questão de placa de circuito impresso ou componentes mais delicados, porque daí a gente só vai ver uma trilha levantando, né? Então, a maioria desses componentes não aguentam. Multímetro. Pode ser esse laranja, esse multímetro laranja, que ele é clássico, conseguimos encontrar ele em lojas como a Mini 1, até no próprio mercado Angeloni, às vezes a gente encontra lojas de R$1,99, esse modelo é bem clássico mesmo, assim. Por menos de R$50 a gente compra um multímetro. Então, para quem está começando, ele já está mais do que ótimo, assim. Ele tem tem medição de tensão, corrente, ele mede até 10 amperes, ele mede tensão em corrente alternada, ou seja, eu posso medir a tensão da rede elétrica e consigo também medir o valor de um resistor, continuidade, medir diodo, entre outras aplicações. Esse multímetro aqui é engraçado. Se alguém quiser procurar no YouTube, procure por Ana Maria Multímetro. Ana Maria Braga Multímetro. Tem um vídeo dela tentando ensinar a usar um multímetro e ela consegue botar fogo em um. Então,
Para a galera que tem medo de usar, é só procurar esse vídeo para ver o estrago ali. Aqui eu separei 2 vídeos bem interessantes. Para quem tiver interesse, tem esse canal no YouTube, que é WR Kits. O rapaz, ele tem vários vídeos, desde eletrônica básica, Fast Lesson, que ele passa algumas dicas bem interessantes, até soldar componentes. É um canal bem legal, assim, para quem tem interesse em eletrônica, esse WR Kits. Ele aborda desde transistores até microcontroladores, programação. Então, depois só me confirme se saiu o áudio aqui, mas... Deixa eu ver se consigo passar o áudio aqui. Bom, não sei se eu vou conseguir passar o áudio, depois eu passo o link para o pessoal, se alguém tiver interesse em ouvir ele com o áudio aqui, mas ele só está explicando aqui, é mais um demonstrativo, né? Basicamente, o que ele fez aqui nesse vídeo? Quando ele encostou o ferro de solda nesse pininho, que agora ficou brilhante, ele aquece o terminal do componente e, ao mesmo tempo, ele coloca o arame de estanho. Ou seja, o cobre ele tem a tendência a aderir ao estanho. Então, aqui a gente pode ver que ficou essa bolinha brilhante ali. Ficou bem certinho. Esse é o método clássico para soldar componentes numa plaquinha. Quando a gente comprar um resistor, um kit da China ou qualquer coisa desse tipo, um ferro de solda, um arame de estanho, a gente consegue soldar uma plaquinha dessa. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho para frente, se ele vai colocar mais componentes aqui. Mas é um trabalhinho bem relaxante, assim, pegar, sentar, ficar soldando componentes. Só o pessoal que trabalhava em linha de montagem, nas empresas que eu trabalhei, ficava fazendo isso o dia inteiro, eu já não achava isso tão relaxante não, né? E esse equipamento que ele está usando aqui, preto, é um sugador de solda. Ele remove o estanho aqui da plaquinha, ele aquece, ele é uma bombinha de vácuo, que vai puxar o estanho para fora. Então, a gente consegue usar para remover esses componentes. Então, depois eu posso passar para o pessoal esse vídeo, e tem vários outros vídeos assim no YouTube, desse tipo de serviço. Essa esponjinha aqui na base de apoio do ferro de solda é uma esponjinha vegetal que ela é utilizada para limpar a ponta do ferro de solda. Geralmente fica resina e resíduos ou bolinha de estanho que utiliza para limpar. Então, esse vídeo é bem legal. Depois, no final da apresentação, eu posso passar para quem tiver interesse aqui. Esse aqui seria um outro vídeo interessante, só que para remover componentes SMD. Qual é a diferença deste vídeo aqui para o anterior? Nesse processo é utilizado uma estação de ar quente. Eu não utilizo o clássico ferro de solda. Essa estação ela sopra ar quente para uma temperatura bem elevada, na casa de 300 a 400 graus, e com isso eu consigo derreter o estanho, que está segurando os terminais desse circuito integrado, com isso consigo remover ele fora. Posso utilizar o mesmo processo para colocar ali também no lugar, soldar ali de volta, ali na placa. Essa malha dourada aqui é uma malha de cobre, que é utilizada para remover o resíduo de estanho que ficou na placa. Então, através dela, consigo deixar a placa bem limpa.
tirar tudo que tiver de excesso de estanho, para daí conseguir estanhar o componente novo no lugar. Aqui nessa foto dá para ver certinho aqui no vídeo o lado que está limpo e o lado que está com estanho ainda. Então, esse vídeo aqui também é um outro canal bem interessante para quem tem interesse em aprender eletrônica, que é o Curso de Eletrônica Fácil. Então, nesse canal também tem vários vídeos, assim, desde a abordagem básica até tópicos mais elaborados. Vou voltar aqui a apresentação. E agora, talvez, é o tópico que a maioria fica curioso e quer ver na prática, né? Montagens eletrônicas. Quem nunca pegou uma revista de eletrônica e viu um circuitinho e ficou curioso de montar esse circuito e ver ele funcionar? Ou mesmo ver ele soltar alguma fumaça e pegando fogo ou queimar os dedos, né? A parte mais legal da eletrônica é justamente essa parte das montagens. Então, principalmente para quem está começando, é a maior motivação. Por exemplo, este circuito simples aqui é uma fonte de alimentação de 12 volts por 5 amperes. Então, com uma fonte dessa, eu consigo ligar um rádio VHF e transmitir com ele até em baixa potência. Ou seja, com poucos componentes eu consigo montar uma fonte de alimentação. Ela possui esse resistor variável, aqui dá para ver pelo símbolo, aqui já é diferente das imagens anteriores, que era uma setinha, mas é a mesma simbologia, é o mesmo componente, que eu consigo ajustar a tensão de saída. Esse LM338 ou LM317, entre outros modelos, eu consigo geralmente uma variação de tensão a partir de 1.2 volts até o limite do circuito retificador. Então, aqui temos 15 mais 15, teria que multiplicar 15 vezes raiz de 2, a gente tem a tensão em cima do capacitor e com isso conseguiria ter essa tensão na saída. Então, é um circuito extremamente simples, um transformador, 15 mais 15 por 5 amperes, 2 diodos retificadores, um capacitor eletrolítico, 4.700 microfarads por 25 volts, o LED é só um opcional para indicar que o circuito está ligado e o circuito regulador. Uma fonte linear para ligar no rádio, essas fontes de 20 a 30 amperes, não é muito diferente desse circuito, ele é um pouco mais elaborado devido à potência que elas têm de saída. Outra coisa bem legal da parte de montagem é fazer a própria placa de circuito impressa. Esse modelo aqui de placa é uma placa de fenolite, face simples, e para fazer essa plaquinha aqui, eu utilizei um método que é muito comum para quem tiver interesse em pesquisar, é o método de termotransferência, ou o popular método do ferro de passar roupa, né? É feita a impressão dessas trilhas em um papel fotográfico, coloca esse papel em cima da placa e passa o ferro de passar roupa e o material aqui do toner da impressora, ele adere no cobre. Então, com isso, a gente consegue transferir. Depois é feita a corrosão com percloreto de ferro, tem outros produtos químicos que também podem ser utilizados para fazer a remoção do cobre. E quando a placa estiver limpinha, coroída, vai ficar somente as trilhas. Aí depois de limpar essas trilhas, vai ficar só essa trilha aqui, que lá é uma trilha de cobre, ou seja, só fica o cobre na parte que está coberta. Essa aqui é uma placa controladora de um projeto que eu havia feito. Não tem muito segredo. Aqui temos um microcontrolador, um acoplador óptico, um regulador de tensão, um transistor de potência, bornes para colocar o fio, entre outros. Essa seria outra plaquinha, foi feita no mesmo processo de termotransferência, que seria o circuito de um medidor de resistência série equivalente de capacitores. Aí seria um tópico a mais assim, para
para passar. Ela é muito utilizada, esse projetinho aqui é muito utilizado em fontes chaveadas ou até conserto de rádio e TV para identificar capacitor esgotado, capacitor seco. Agora, essa placa aqui já é uma placa mais elaborada. Essa placa aqui também é um circuito de automação industrial, possui circuitos integrados de potência para controlar motor, tem uma fonte do tipo chaveada. Do outro lado da placa tem um microcontrolador, temos aqui nesses terminais do outro lado da placa resistores, aqui temos um relé de potência, e assim sucessivamente. Essa placa foi desenhada no Deep Trace, que é um software de desenho de placa, e foi mandada fazer na China. A fabricação dela foi feita na China, na JLC-PCB. Ou seja, tu manda os arquivos para o chinês pelo site e tu recebe em 2, 3 semanas a placa pronta. Ou seja, dependendo da complexidade da placa, nem vale a pena fazer pelo... Ficarem... Oi? Cortou o áudio. Acho que o colega tentou falar alguma coisa, não saiu. Bom. Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? É isso aí. Bom, Marcelo, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela palestra e pela iniciativa. O áudio está saindo tranquilo? Tá saindo tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Não sei, eu vou colocar o meu caso, não sei se pode ser o caso de outras pessoas, tá? Uhum. Eu já corri placa, fazia placa com caneta, aquelas canetinhas retroprojetora, montei vários circuitinhos, na época de revista de eletrônica, montava aqueles circuitinhos de lâmpada sequencial, fazia um monte de coisinha nesse sentido. Uhum. Só que, para mim, a eletrônica estava mais associado, parecendo um Lego, assim, tipo, você pega, monta as peças e você tem um resultado final, do que entender o funcionamento de cada peça, de como que o circuito funciona. Que dica você daria para, por exemplo, no meu caso, de como começar a entender o funcionamento dos circuitos em si? Sabe? Montagens, soldagens, daí já comprei kitzinho daqueles PIX, aqueles radinhos dos 40 metros, já montei, montei várias coisas, mas entender assim, ó, beleza, o funcionamento de como aquilo funciona, às vezes eu fico eu tento entender, mas às vezes acho que me falta essa parte teórica de como os componentes interagem entre si, de o que eles fazem dentro do circuito em si. Uhum. Olha, o que eu posso recomendar é começar bem pelo básico aqui. Eu ia mostrar depois aqui, eu já vou adiantar um pouquinho. Então, na internet temos simuladores muito simples, por exemplo, esse FastAudio aqui é um simulador online que eu consigo simular um circuito eletrônico. Por exemplo, aqui eu posso aplicar a lei de Ohm, eu tenho uma tensão da fonte de 10 volts e uma corrente de 100 miliamperes. Então, aplicando a lei de Ohm, eu consigo identificar essa corrente que está circulando. Ele é bem interativo, é bem legal. Então, através desse tipo de simulador, eu recomendaria, assim, para começar a entender, pegar desde o básico, assim, por que o resistor no circuito possui um valor de 1K, por exemplo. Ou, por exemplo, esse circuito aqui, que depois eu ia mostrar, porque cada resistor aqui possui um valor de 10K. É questão das equações básicas, assim. Porque a eletrônica pode ser desde, como você mesmo comentou, um Lego, compra o kitzinho, vou soldando componentes e vejo o resultado final, assim. Mas para entender o funcionamento mesmo, tem que partir para esse básico, assim. Pegar simulação, ver, vou pegar o exemplo quando eu comecei a faculdade, a graduação de engenharia.
Eu pegava um circuito, por exemplo, um resistor e uma fonte, e tentava descobrir por que a corrente que está circulando aqui é de 100 microamperes. Aí, com isso, eu pegava a equação ali que tinha da lei de Ohm e conseguia chegar nesse valor, que no caso seria essa aqui. Então, ali tem uma corrente de 100 miliamperes, então eu tenho corrente igual a tensão dividido pela resistência, pelo resistor. Então, com isso a gente consegue. Então, eu recomendaria partir bem para o básico aqui. Aqui tem outro circuito simulando aqui a carga de um capacitor e depois a descarga dele. É bem legal, assim. Não sei se ficou claro, assim, seria mais ou menos essa ideia, assim. Sim, seria mais ou menos essa. Os funcionamentos das peças individuais e a lei de Ohm até que eu compreendo, entendeu? Uhum. Mas quando junta, igual você mostrou, por que tem 2 resistores de 10, um para cada lado? Eu sei que deve ter alguma função em relação ao transistor ali, porque dependendo da corrente, para onde que vai, mas esse caminho da corrente da tensão que ainda é um mistério. Acho que é o que você falou, acho que eu preciso ir passo a passo e somando até e entendendo cada peça para depois tentar juntar. Mas acho que é estudar, né? Não tem como. Não tem muito como fugir, assim. Então, não tem muito. Por exemplo, aqui nesse circuito tem 2 resistores de 10K. É um divisor de tensão. Então, pelo divisor de tensão 10K, 10K, eu vou ter metade da tensão da entrada. Então, se eu entrar com 10 volts, eu vou ter uma saída de 5 volts aqui nesse terminal. Então, aplicar aquelas equaçõezinhas, assim, não tem muito como fugir, assim. No começo pode parecer um pouquinho coisa assim de outro mundo, assim, mas conforme vai praticando, assim, vai facilitando. Então, aí depois quem tiver interesse, eu posso passar esses canais ali que eu comentei antes, ali o pessoal é muito didático, assim, então dá para começar aos poucos e pegando essa parte teórica, assim, de como as coisas funcionam. Maravilha, obrigadão, viu? Imagina. Voltando aqui, agora vem a montagem mais caseira, que é a diversão que o pessoal que gosta de mexer com QRP adora montar. Essa foto aqui, quem bateu o olho aqui, o Henrique, que já vai bater o olho, já vai dizer 7.040 MHz. Já vai dizer de cara ali, ó, aqui é um pica-pau, né? Esse circuitinho aqui é um transceptorzinho QRP. É um circuito extremamente simples, sai na casa de alguns miliwatts, abaixo de 1 watt. Ele também tem recepção. Aqui temos deixa eu ligar a canetinha aqui. A plaquinha do amplificador, a placa do oscilador, onde vai soldar o cristal, a parte de um buffer, ou seja, um amplificador de sinal, o regulador de tensão, o side tone, que seria o bipzinho do CW, e aqui o estágio de potência. Aqui dá para ver que tem 2 transistores, um próximo do outro. É uma prática bem comum colocar transistores em paralelo para aumentar a corrente deles. Então, temos um choque de RF de 100 micro, um outro de 1 microhenry, temos outro de 12 microhenry, marrom, vermelho e preto, aqui ele tem na bordinha. E esse seria o circuito misturador e de potência. Alguns podem dizer, QRP não faz nada, não funciona. Eu coloco um desafio, montar um projeto desses QRP e conectar numa antena e ficar acompanhando no SDL de Pardinho. Chega mesmo. Em CW esse troço funciona mesmo. É um negócio que... Eu lembro que o primeiro projeto QRP que eu montei era 2 transistores e um cristal de TV
de 7.151 MHz, ou seja, na faixa de 40 metros e até fora de CW. E na época eu testei com um colega de São Paulo, e esse troço chegava mesmo, chegava em CW e tal. E a brincadeira estava feita. E depois eu fui atrás de cristal, montei um oscilador variável, entre outros recursos. Consegui fazer alguns contatos em CW, com uma potência inferior a 5 watts. O receptor que eu utilizava na época era um FT101ZD, um Zeca Diabo, mas o transmissorzinho era um QRP. Aqui nessa foto dá para ver já um circuito um pouquinho mais elaborado. Só voltando aqui. Essa montagem aqui é placa de circuito impresso. E o que eu fiz nessa placa? Eu cortei as trilhas aqui, fiz tipo uma trilha para conseguir isolar essas ilhazinhas aqui, soldando os componentes nelas, ou seja, monta um circuito de tipo com ilhas. Aí eu não preciso coroar em placa, não preciso fazer nada. Montagem bem caseira mesmo. Assim. E essa montagem aqui é o mesmo esquema, só que um pouquinho diferente. Aqui são pedacinhos de placa de circuito impresso que foram cortados em quadrado, colados nessa placa virgem de cobre aqui, uma placa de fenolito. Em cima dessas ilhas eu soldo os componentes. Aí o que é conectar no Tera vai direto na placa principal. E o que eu quero fazer as conexões eu vou soldando nessas ilhazinhas aqui. Pessoal, os americanos que fazem muita montagem QRP, assim, e montagens artesanais, é muito comum esse tipo de montagem com as ilhas. É o Manhattan Island, ou seja, Ilhas de Manhattan, é o nome desse tipo de montagem. Aqui temos o capacitor variável. Esse circuito aqui é um oscilador de frequência variável, um UFV, né? Para faixa de 40 metros, que eu utilizava em conjunto com outro circuito integrado para ter um receptorzinho para faixa de 40. Ou a gente pode partir até para a montagem do tipo aranha. Essa montagem aqui, eu não sei se consigo dar zoom, mas eu acho que dá para ver legal. É uma interface para modos digitais, ou seja, uma interface para fazer FT8. Qual a principal característica dela? Eu estou isolando o rádio do computador através desses transformadores aqui. São transformadores de áudio. Então, o que eu fiz nessa montagem? Eu peguei uma placa de som USB, conectei ela num conector USB desse tipo usado em impressora. Aqui é placa virgem de circuito impresso, colei ela em cima dessa placa virgem, puxei as conexões, removei os conectores, e aqui eu tenho um circuito de Vox, ou seja, eu não preciso de interface CAT, eu não preciso de nada, eu simplesmente injeto o áudio nessa interface, ela já faz o PTT do rádio. Então, é um circuito bem simples também, tem um amplificador operacional aqui embaixo escondido, e essa é a famosa montagem aranha. Essa é a interface que eu utilizo aqui para fazer FT8. Então, conecto aqui no computador e saio usando aqui. Essa montagem é para ser montada depois de uma placa de circuito impresso, um negócio definitivo, e o protótipo acabou virando definitivo eterno, né? Está funcionando, provavelmente vai continuar assim por anos, até eu montar outra. Aqui que o colega antes tinha falado de kits. Esse kit aqui é bem legal. É um acoplador automático de antena. Os rádios que eu tenho HF por aqui, eles não possuem acoplador automático, então por que não comprar um kit e montar um acoplador, né? Então, esse kit aqui é mais fácil, porque ele já está calculado, já está com os valores, já está tudo pronto. É uma montagem Lego. Nada mais, nada menos do que inserir os componentes e soldando na placa. Então, aqui dá para ver a evolução da montagem. Aqui eu tenho esse transformador aqui na saída, que é o medidor de estacionário, vários relés,
os indutores da parte do circuito de acoplamento e os capacitores aqui também, que fazem parte do circuito de acoplamento. E essa é a montagem final aqui, a caixa aqui ainda aberta, os dois conectores, o display OLED, os botões aqui, no caso, interruptores de função. E consigo fazer, com a mesma antena de 10 metros, eu consigo fazer também 12 metros utilizando esse acoplador. Outras bandas até consigo acoplar com ele, só que eu tenho retorno de RF, deruba USB, já dá maior estrago. Marcelo. Oi. Sou Peterson, P7 até o Bravo Lima, cidade de Areia, Paraíba. Essa placa de acoplador, eu posso acoplar, eu posso colocar ela no FT, no FT 747, que não tem acoplador? Pode usar tranquilamente. Então, aqui até, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar o link aqui do kit na China. Tem até esse preço aqui, é o kit original que eu comprei na época, ele já tá caro, então só o kit dá R$200, mas eu até outro dia andei procurando essa plaquinha de novo e tem até por R$100 com frete grátis já. Então, dependendo do fornecedor, pode conectar esse acoplador num FT 747, um 757, um FT 891, um FT 857. Aqui eu utilizo ele em conjunto com um Alinco DX70, que também não tem acoplador. E como ele funciona? Ele tem um botão aqui de sintonia, que eu aperto aqui, aperto o rádio para transmissão, ele acopla a antena. Então, não tem segredo nenhum, não precisa nem conexão com rádio, só entra antena, sai antena, ele já faz todo o serviço. Marcelo, só mais uma dúvida. No caso, essa caixinha que você está mostrando aí no desenho, aí na ilustração, ela fica do lado do rádio, um exemplo, não é isso? Isso, eu deixo ela aqui em cima do rádio aqui. Tá ok. Aí, pode continuar. Aí vai do gosto de cada um. Essa caixinha que eu comprei em São Paulo é uma caixinha de alumínio e ficou com a montagem final aqui dentro dessa caixa. O chinês também vende o acoplador montado, vende a caixinha, tem várias opções desse kit, assim. Legal. Então, esse é o legal da parte de montagem eletrônica. Então, a gente encontra kit para tudo que se imaginasse. A gente entra ali no AliExpress, digitar kit frequencímetro, kit transmissor, acoplador automático de antena, a gente vai encontrar kit de todo tipo, assim. Esse aqui é bem legal aqui. Realmente me salva aqui para fazer 10 e 12 metros com a mesma antena. Até o pessoal fala que ele é para QLP, mas eu toco 100 watts aqui em cima e funciona tranquilo. Então, vai embora, assim. Eu só fiz a modificação aqui, se alguém depois tiver interesse, eu posso até compartilhar as minhas anotações. Mas a única diferença em relação ao projeto original é que eu coloquei fio mais grosso aqui e troquei um indutor aqui para ele poder funcionar com 100 watts, porque senão ele tem um histórico de aquecimento, só alguns detalhes. São modificações, assim. Então, mas esse é um kit bem legal que o pessoal tem comprado, então tem para vender da China. 2, 3 semanas está aqui na nossa porta. E aqui seriam as referências, depois se alguém quiser, depois o pessoal da ARAF pode compartilhar essa apresentação. Aqui é o link do kit, né? Que eu havia comentado antes. Aqui tem desde a placa desmontada, o kit já montado dentro da caixinha. Pode ver que comprar o kit desmontado e montar ele por conta fica praticamente metade do preço, né? Tem só a caixa, tem a placa montada só para colocar dentro de uma caixa metálica e assim sucessivamente, né?
Aqui, se olhar só desse fornecedor, aqui já tem vários outros kits aqui. Aqui tem o kit de um eliminador de ruído. Dá para comprar a placa desmontada, a placa montada, o circuito montado, o circuito com a caixa. Todos os gostos, né? E agora, como o colega antes tinha pedido, tinha comentado, como eu posso começar a entender por que um resistor, por que um capacitor tem seu valor no circuito? Para quem tiver interesse, eu vou colar até aqui na conversa esse simulador. Ele possui diversos exemplos. Por exemplo, aqui eu quero ver a corrente para uma fonte de tensão de 10 volts e um resistor de 100 ohms. Eu tenho uma potência, eu tenho uma corrente de 100 miliamperes, aqui eu tenho o gráfico, conforme eu ligo e desligo, né? E fica bem evidente, dá para ver a circulação da corrente e o sentido que a corrente flui, ou seja, no sentido anti-horário, aqui dá para ver certinho. O mesmo se aplica para um capacitor. Esse circuito aqui, se eu der o start, ele demonstra o processo de carga do capacitor, que a corrente vai caindo conforme o capacitor carrega e a tensão vai subindo, vai se elevando. E quando eu descarrego o capacitor, eu tenho um gráfico inverso. Então, aí conforme eu faço o gráfico, inverto a chave, é que eu consigo ver a diferença. A mesma situação se aplica para esse circuito que tem 2 resistores em paralelo, o resistor de 1K, consumindo uma corrente menor que o resistor de 100 ohms, consumindo 5 miliamperes, contra o resistor de 100 ohms, consumindo 50. Então, dá para ver aqui uma analogia bem prática. Os elétrons vão fluir como se fosse um cano da água. O lado que tiver com maior corrente, tiver consumindo a maior corrente, vai ter mais elétrons do que o lado que tiver consumindo menos. Aqui é a mesma simulação, só que com indutor, a carga de indutor. Aqui dá para ver certinho, ele faz até o gráfico, tudo bem legal. E aqui nesse simulador aqui que eu passei o link, temos uma infinidade de circuitos. Tem desde os básicos com lei-de-Ohm, resistor, capacitor, indutor, circuito RLC, divisor de tensão, potenciômetro, teorema de Norte, Thevenin, que já é um tópico um pouquinho mais avançado. A parte de corrente alternada, filtro, enfim. Temporizador com 555, MOSFET. É bem legal assim para entender o funcionamento. Pegar um simulador assim. Por exemplo, se eu pegar aqui filtro, um passa-faixa com ruído. Aqui está para ver certinho o espectro e o ruído. Aqui temos um gerador de ruído e a saída de áudio que ele mostra. Então, se eu alterar o valor desse capacitor aqui, de 168 micro para 1 micro, já tem uma diferença no comportamento aqui. Ou seja, ele já parou de atuar como filtro nesse circuito. Enfim, para quem tiver interesse aqui, ou quiser até trocar uma ideia, depois eu posso até ir mais a fundo, explicar certinho, dar uma ideia dessa parte de lei-de-Ohm aqui, esses teoremas, para dar mais uma... Aqui seria o circuito da placa do Arduino, que eu mostrei antes do microcontrolador, a mesma questão ali do rádio, do módulo de PA que eu tinha mostrado também. Temos um cristal oscilador, temos 2 microcontroladores nessa placa, uma conexão USB, que é uma conexão de dados, e assim sucessivamente. Outro kit para o pessoal, para não ficar evidente que é só na China que tem, o pessoal às vezes em alguns sites estrangeiros também vendem, aqui no Brasil também tem alguns colegas que vendem placa de circuito impresso, um cancelamento de um cancelador de ruído. Aqui temos o circuito
e a placa de circuito impresso. No caso, esse aqui, temos o circuito, aqui a entrada do transceptor, a saída da antena principal, a antena auxiliar de ruído, circuito de comutação do relé, e assim sucessivamente. O projeto que eu havia mostrado antes, do medidor de ISR, está aqui no meu site, pp5mgt.xyz, é Papa 5 Mike Golf Tango, ponto Xingu Yankee Zulu. Aí tem alguma coisa aqui. Eu sempre fico naquela, vou publicar as coisas, mas aí falta tempo, né? Tem um projetinho aqui do receptor DSP, que eu havia comentado antes. Aqui tem um passo a passo, a montagem da placa, a tela LCD aqui, do receptor. A parte do firmware, que teve a ajuda do Matheus, o PP5 Fox Mike ali, que juntou vários pedaços ali do russo, do italiano ali no software, e tem uma tela mais legal aqui. A biblioteca original do PO2 CLR, e assim por diante. Até para mostrar aqui, acho que eu posso parar de compartilhar a tela aqui. Esse aqui é o receptor DSP, até o pessoal que estava no Araf Day lá talvez tenha visto já. Telinha touch. Aqui ele está, eu acho que a tela está espelhada por causa da câmera. Mas ele está em 7.140.00 MHz, modo USB, LSB. Ou seja, com esse projetinho aqui que eu montei, eu consigo ficar corujando a banda de 40 metros. Então, é só um exemplo do que a gente pode fazer de uma montagem eletrônica. Assim. Aqui é uma gambiarra, sucata de um alto-falante de TV LCD, que eu encontrei na eletrônica do meu pai, 2 baterias 18650 de 3.7 em série, 3.7 volts. A caixa foi montada com placa de circuito impresso, o knob aqui é de sucata de um aparelho de som, antena que eu utilizo aqui é uma Nagoya falsificada. Por que a Nagoya falsificada? Porque ela é só uma vareta mesmo, então é uma vareta flexível. Então ela funcionou legal assim para utilizar como antena no lugar de uma anteninha telescópica, né? Aqui eu utilizei conectores BNC. BNC não, conectores do tipo SMA. Então, quem tiver mais interesse, depois eu posso mostrar aqui. E, enfim, a eletrônica se aplica para tudo que todo mundo imaginar, assim, desde reformar uma fonte de alimentação, fazer uma interface para modos digitais, fazer um circuito de proteção para a fonte, montar um receptor, montar um transmissor QLP, montar um misturador para utilizar um SDR em HF. É muito versátil, assim. Então, cada um vai depender da criatividade de cada um. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser trocar alguma ideia. Às vezes pode ser que eu passei muito rápido, mas é porque já mexo muito tempo com isso, às vezes. Mas eu sou que nem o Arthur ali, tá? Eu não consigo entender como é que as coisas fluem, né? Mas a gente... É interessante, a gente... Legal, eu tô sozinho. Não tá sozinho, vou ficar tranquilo.
para quem está começando, a melhor opção assim é comprar esses kitzinhos da China, comprar plaquinha pronta e começar com o Lego ali para ver a brincadeira ali. O duro é quando não funciona, Marcelo. Aí você fala, mas o que tá acontecendo? Mas isso é normal. Normal, né? Pior de tudo é quando pega fogo, né? Quando tu montar uma placa, aí tu começa a ver alguma coisa vermelhando, soltando fumaça ali. Uma pergunta, por exemplo, você mostrou aí um acoplador automático de antena, né? Sim. Existe o acoplador manual também, né? Que você usa ali 2 variáveis e um indutor. Você tem, acho que, uns kitzinhos também na China. Eu já comprei até um QRP para isso. Eu também sou fã de QRP, eu adoro ir para os parques da cidade aqui, esticar uma antena lá e ficar, principalmente no CW, corujando fazendo. E existe alguma diferença, por exemplo, de autonomia não, mas por exemplo, um circuito analógico, você tem mais sensibilidade do que um digital, ou isso é mito da minha cabeça? Eu acho que é mito, assim. Eu posso dizer eu falo que porque assim, eu tenho em casa um FT-101, né? E também tenho outros rádios da Icon, um 746. Eu sinto ali no 101 o som diferente, não sei se por ser tudo analógico, você tem mais sensibilidade de mexer o dial, não sei se é por conta de ser alguma coisa mais... Não sei, eu sinto a sonoridade diferente, toda a estrutura diferente de algo mais digitalizado, né? É relativo, assim, porque questão de diferença de áudio, se pegar um IC7300 da Icon e pegar um FT-DX10 da Yaesu, os dois são rádios HF do tipo SDR, né? Cada um vai ter um áudio distinto, assim. Da mesma forma, pegar um 101ZD e um equipamento da Keynote ou da Icon da mesma época, cada um vai ter um áudio característico, assim. É justamente pela decisão de projeto ou como foi concebido o projeto, cada um vai ter uma característica, assim. Então, dizer que um receptor analógico ele tem diferença de áudio para um receptor digital. Depende, assim. Se for um circuito de um receptor digital, um circuito bem elaborado, pode ter um áudio igual ou até melhor, dependendo do contexto, assim. Por exemplo, se a gente pegar um receptor SDR e utilizar o computador como processamento, a gente tem um áudio fantástico, assim. Então, até, por exemplo, é bem comum o pessoal conectar um SDR, até que o Pacheco já fez a apresentação aqui na própria Quinta do Conhecimento, e ligar na saída de FI, da frequência intermediária, de um rádio HF. Então, a gente tem o que o pessoal chama de pan adapter, ali tem uma recepção e um áudio fantástico, assim. Então, é relativo mesmo, assim. Então, se pegar um receptor DSP como esse aqui, que é um processador DSP bem simples, que é nada mais, nada menos que um SDR, ele vai ter um áudio e qualidade de áudio bem inferior a um Icon 7300, por exemplo, que também é um SDR. É questão de construção ou complexidade do circuito. Tem muito dessa história da qualidade do áudio analógico ser melhor do que o digital, nessa questão do vinil. O pessoal fala muito, o vinil tem um áudio muito melhor do que o áudio digital. Também é relativo, porque geralmente o pessoal compara o vinil com streaming, MP3, que tem compressão, né? Então, aí realmente o vinil vai ter uma qualidade de áudio com mais fidelidade, né? Mas se pegar um áudio digital com taxa de amostragem alta, vai ser até superior ao vinil. E tem um lance, eu não sei, eu pego o 101 Eco, eu olho para ele, parece que é tudo mais palpável, né? Você abre as placas, você vê o circuito, você consegue mexer. Hoje em dia, como é tudo integrado, SMD,
Acho que é a mesma coisa, para você que entende é a mesma coisa, mas para mim que eu olho e falo, nossa, né, que é mais fácil uma é mais fácil de mexer, parece. Né? Uhum. Como o acoplador de antena manual é muito simples de fazer, de usar. Não sei, o eletrônico tem mais peças, mas acho que é simples da mesma forma, mas... Uhum. Na teoria, assim, na prática, pegar o acoplador automático, esse kitzinho que eu mostrei aí, um acoplador com capacitor variável, capacitor manual, é praticamente o mesmo circuito, até a concepção por trás é a mesma. A diferença é que no lugar de um capacitor que a gente vai atuando manualmente, ali são vários relés fazendo a troca de capacitores para atingir o mesmo resultado. Legal. Marcelo. Oi. Só me tira uma dúvida. Essas reuniões que você faz, ou essas palestras que você faz junto aí com seus colegas, ela é toda quinta-feira ou é uma vez por mês, 2 vezes por mês? Eu recebi esse convite do nosso presidente aqui da Escola ECRA, Rádio Comunicação de Campina Grande, Paraíba, e fiquei muito curioso, né? Eu sou um bebê no radioamadorismo, né? Sou PU7 Hotel Bravo Lima, mas estou engateando, né? E toda a vida eu sempre gostei já que a gente está falando de a parte de eletrônica e tal, toda a vida eu fui curioso. Mas agora, que nem a pessoa diz, depois de velho, aí eu estou interessado em aprender mais ainda, mais. Só que eu ainda nem o beabá eu não fiz. Antigamente a gente chamava beabá, né? Mas, rapaz, é interessante. Eu gostei demais da palestra que você deu agora. Muita coisa eu não entendi nada, infelizmente, mas bem proveitosa para mim, que teve coisa aí que relacionada ao radioamadorismo, bem interessante, muito interessante, e eu gostei. Aí eu queria saber de você como é que faz para a gente participar. Um exemplo, quando tiver, já que o coordenador nunca vai estar por cima para poder mandar direto, que já faz o quê? Vai fazer 1 ano que eu fiz a minha classificação, né? 1 ano. Só que agora, quase 1 ano depois, é que eu soube que você dá essas palestras ou aulas. Eu fiquei muito alegre em conhecer mais pessoas, conhecer você e os demais colegas que estão participando. Aí é bem interessante, que eu queria saber como é que faz, se você convida a gente, ou você vai por e-mail, que eu não sei. Como entrar, né? Me explica aí, por favor. Eu acho que o pessoal da ARAF pode explicar um pouquinho melhor essa parte. Fala, Jaquidir. Alô? Então, estou por aqui sim. Deixa eu ver se o Douglas quer comentar algo da quinta do conhecimento. Nosso presidente está aí, né? PP5 Facebook, né? Ele está dirigindo aí, está me reportando que ele está no trânsito ainda. Né? É que o meu áudio, Henrique, não tá retransmitindo no Facebook, daí fica... Tá, deixa que eu falo por aqui, então. Deixa que eu assumo aqui. Ô, Peterson, boa noite. Em primeiro lugar, quem fala é PP5 November Yankee, Henrique. A Quinta do Conhecimento é um evento organizado pela ARAF, pela Associação dos Radioamadores de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Ele é um evento que acontece, como o nome diz, às quintas-feiras, mas nós não temos um compromisso que ele aconteça todas as quintas-feiras, né? Normalmente acontece uma por mês, a cada 2 meses, e nós usamos aí as redes sociais da ARAF para poder divulgar. Então, se você entrar no Facebook da ARAF, é facebook.com/pp5 Alfa Romeo Fox. Você já cai direto na página da ARAF no Facebook. facebook.com/pp5ARF.
ou entra lá e coloca Araf, que você já vai localizar a página da Araf ali, e você pode seguir a página e você vai ser notificado ali quando nós começarmos a divulgar os próximos eventos. Também você pode ver pela própria página da Araf e também pelo YouTube. Deixa eu ligar minha câmera aqui, né? Você está com a câmera aberta, eu estou escondido aqui. Pelo YouTube, também no canal Araf, você pode localizar outras palestras, né? Sempre nós temos um palestrante convidado. Hoje é o Marcelo Gadotti, PP5, Mike Golf Tango, que está falando sobre básico de eletrônica. Mas nós já fizemos palestras diversas sobre muitos temas, muitos assuntos. Eu não sei, o Jaquedir pode me dizer, talvez, depois quantos eventos nós já tivemos, mas com certeza mais de 10, talvez uns 20 já por ali, uns 20 encontros desse. Falando de contest, falando de antena, falando de DX, muitos temas mesmo relacionados aí com o radioamadorismo. Então, lá você vai poder encontrar. Então, a minha dica para você é seguir a Araf lá no Facebook, onde você vai ficar sabendo desses eventos da Araf aí, inclusive a quinta-feira do conhecimento. Ok, Peterson? Vê se copiou aí, está tudo entendido aí. Dá um QSL, por favor. Positivo. Só tenho a agradecer aí a paciência de vocês, né? E, primeiramente, agradecer a Marcelo e aos demais colegas e a você, né, por tirar minhas dúvidas. Agradecer ao nosso presidente da ECRA, o Alisson, né, que mandou para o grupamento aqui do Baixa Frequência. Eu tive a curiosidade, eu disse, rapaz, eu não vou olhar isso não. Aí depois eu disse, rapaz, eu vou olhar. Aí fui, olhei, rapaz, gostei demais, viu? Falar a verdade, vou ser bem sincero a você. Vou estender o tapete vermelho aí para o Marcelo e para o outro colega aí que tirou minhas dúvidas. Fico muito agradecido, tá ok? E vou tentar. Eu trabalho numa parte mecânica, né? Que eu trabalho na parte de mecânica. Aí às vezes o cara chega cansado, mas teve uma hora lá que eu tive que sair. Mas eu estava escutando, foi a hora da minha janta, né? Quase 8h30 da noite, eu tive que sair, mas voltei de novo. Mas fico muito agradecido, mais uma vez, Marcelo, e aos demais colegas aí da ARAC, né? Araf, Alfa Romeo, Alfa Foxtrot. Araf, Okay. Associação dos Radioamadores de Florianópolis. Beleza, Petro? A gente que agradece a sua presença aí, a participação, muito bom aí. Saber que nossos eventos estão chegando aí no Nordeste, aí na Campina Grande, né, na Paraíba, aí, tua região aí. Manda nosso abraço aí para o pessoal do ECRA aí, para todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado aí, em nome da Araf, a gente agradece aí a presença de vocês. Segue, Marcelo! Show! Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, depois se tiver alguém ainda quiser no privado ali, o pessoal pode passar meu contato, quiser trocar alguma ideia de eletrônica. Posso até aguçar o pessoal ali. Deixa eu passar um grupo aqui bem interessante aqui. É o grupo, o QLPBR. Para quem gosta de montagem eletrônica, o pessoal ali que já é, como se diz, macaco velho de montagem, já deve conhecer, já deve saber. É bem ativo aqui no Brasil. Vou mandar o link aqui na conferência. E o pessoal fala muito de montagens, desde QRP, desde acoplador, medidor de estacionária, o que vocês imaginar, o pessoal comenta, assim. Então, é bem legal, assim, essa parte. Às vezes eu perco mais tempo com montagem eletrônica do que batendo papo no rádio. Agora, com o FT8 ali, eu posso dizer que o computador que ganhou o DXCC, né? Só estou no FT8, Fonia e CW ultimamente tá abandonado. CQWW até que eu fiz alguma brincadeira ali. Mas enfim, até quem quiser bater um papo, geralmente eu estou na coruja aqui da 147.390, repetidor aqui de Blumenau, ou podemos combinar um contato ali na banda dos 10 metros, que é a banda que eu tenho por aqui. Legal, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, se não, deixa a palavra já com o Henrique ali.
Ok. Bom, nosso presidente está no trânsito ali, não sei se ele vai ter condições de voltar. Fala aí, Douglas, tem condição aí de dar um salve aí para o Marcelo, um alô? Não sei se ele está aqui ainda, deixa eu ver se eu estou falando besteira aqui. Cadê? Ele está na sala aí, Eric. Seada do cabrito. Então tá bom. Enquanto ele estaciona lá, se der tempo, ele volta aqui para te dar um abraço. Bom, em nome aí da ARAF, eu queria muito agradecer a presença do Marcelo, para a disposição dele em compartilhar com a gente esses conhecimentos. Foi muito bom, assim, essas informações básicas aí, né? Como o Peterson disse, o Daniel também falou, o pessoal comentou aí. Para muitos, para mim, inclusive, né, eletrônica é um bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue entender como é que a coisa funciona, por que tem que ter aquele monte de componente ali nos circuitos e tal. Mas quem vai aprender, né, quem está disposto a aprender de algum lugar tem que começar, né? Tem que ter, de alguma forma tem que começar. E eu acho que foi uma excelente oportunidade. O propósito não era exatamente esse, né? Era mostrar informações básicas sobre eletrônica para despertar a curiosidade. Quem sabe dessas 20, 30 pessoas que participaram aqui da palestra, se uma ou duas delas se engajarem aí em aprender eletrônica, acho que nós já cumprimos com o nosso objetivo. Então, Marcelo, muito obrigado aí. Eu queria dizer que aqui no chat aqui do meeting, né, o Marcelo botou alguns links ali daquele site de simulação de circuitos, do AliExpress, aplicativos no Google, grupo de discussão sobre QRP. Então, os colegas, antes de sair da sala, não deixem de ver aqui o chat para poder fazer a anotação. Ok, Marcelo? Muito obrigado e vou deixar aí a sala aberta, se alguém quiser fazer mais algum comentário, algum agradecimento, alguma crítica, aí também estamos aí todos à disposição, ok? Eu que agradeço o convite, Henrique, todo o pessoal da ARAF, o Douglas ali, que ficou pegando no pé, vamos fazer a apresentação ali. E por essa oportunidade de tentar passar um pouquinho de conhecimento aqui. Às vezes eu passo um pouco meio rápido, eu vou passando um pouquinho por cima, eu sou meio apressado assim, mas quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade ali, eu estou sempre aberto, o contato ali, a gente pode trocar uma ideia. E para aguçar o pessoal que quer ver como realmente montagem eletrônica funciona, eu indico para o pessoal sempre corujar perto do meio-dia em 7.200 kHz, ou seja, 7.2 MHz em 40 metros. Tem uma rodada em AM. Grande maioria desse pessoal ali monta o próprio transmissor, o próprio receptor, e se tu olhar a qualidade de áudio deles, às vezes é melhor do que muita broadcast de ondas médias. Beleza? Agradeço o convite de toda a galera e a participação de todos aqui para essa quinta do conhecimento da ARAF. Valeu, Marcelo, obrigado. Estamos encerrando aqui a quinta do conhecimento de forma formal, né? Mas a sala está aberta aí, pessoal, se quiser bater algum papo, fazer algum comentário aí, fiquem à vontade, ok?